A recepção de Lukács no Brasil, autor Celso Frederico da USP. É somente após o 20º Congresso do PCUS, do Partido Comunista da União Soviética, em 1956, que quando se inicia, ainda que parcialmente, o rompimento com a ortodoxia stalinista, que Lukács começa a ser conhecido pelo movimento comunista e, consequentemente, pela esquerda brasileira. Em 1959, os comunistas brasileiros tomam pela primeira vez contato oficial com as ideias de Lukács. A revista Problemas de Paz e do Socialismo, número 4, de 1959, órgão do Movimento Comunista Internacional, publicou em sua edição para o Brasil o ensaio de Bela Fogarazzi, As Concepções Filosóficas de George Lukács, que refletia a animosidade então existente contra o nosso autor devido à sua participação nas ações contra-revolucionárias de 1956. Em 1959, a revista Estudos Sociais número 5, dirigida pelo fundador do PCB, Partido Comunista Brasileiro, Astrogildo Pereira, publica o primeiro texto de Lukács em língua portuguesa. O prefácio à Destruição da Razão, que apareceu com o título O Irracionalismo, Fenômeno Internacional do Período Imperialista. A revista era então polo que aglutinava os intelectuais comunistas preocupados em renovar o marxismo para além das cartilhas stalinistas, com suas inevitáveis 3 leis da dialética, 5 modos de produção. Mas os tempos ainda não eram totalmente favoráveis a maiores ousadias, por isso, prudentemente, o texto de Lukács fez-se acompanhar o ensaio Relação entre as ideias políticas e filosóficas de Lukács, de autoria de József Szigeti, ministro da Cultura da Hungria, seguindo uma linha de argumentação idêntica à de Bela Fogarazzi, apesar da linguagem menos truculenta, o autor aproveitou para estender a crítica aos discípulos de Lukács da Hungria, István Mészáros, Miklós Almási e Agnes Heller. Na apresentação dos 2 textos de estudos sociais, incluiu uma cautelosa nota da redação informando que a publicação visava contribuir para o debate sobre o desenvolvimento do pensamento filosófico marxista. De qualquer modo, as condições favoreciam a renovação. No plano internacional, iniciava-se um debate nos partidos comunistas ainda perplexos com o processo de desestalinização. Internacionalmente, os grupos renovadores já haviam obtido uma importante vitória política com a Declaração de Março de 1958, documento aprovado pela direção do Partido Comunista do Brasil, o brasileiro, que acenava pela primeira vez para a centralidade da questão democrática na construção do socialismo, rompendo assim com a estratégia insurrecionalista e com o dogmatismo fomentado pela importação de modelos teóricos, no caso, o modelo de revolução para os países coloniais, elaborado pela Internacional Comunista em 1928 e desde então seguido pelo PCB. Partido Comunista Brasileiro. Paralelamente, a mais significativa referência a Lukács já havia sido feita em 1960 pelo respeitável intelectual marxista Nelson Werneck Sodré, na edição atualizada da sua História da Literatura Brasileira pela editora José Olímpio. O conhecido historiador incorporou explicitamente diversas ideias lucasianas em sua interpretação de nossa história literária. Graças ao pioneirismo e ao prestígio de Nelson Werneck Sodré, Lukács ingressou em grande estilo nos estudos da literatura brasileira. Um dos primeiros intelectuais brasileiros a encampar as ideias de história e consciência de classe foi Michael Louwin. Em 1962, ele publicou um ensaio Consciência de Classe, Partido Revolucionário, na Revista Brasiliense, número 41, em que traça um painel das posições teóricas sobre a relação entre o partido político e espontaneidade operária. O texto concentra-se na exposição das ideias de Lenin, de Rosa Luxemburgo, de Gramsci e Lukács, de História e Consciência de Classe, ocupando uma posição de honra. A última parte tem como subtítulo a síntese teórica de Lukács. Mesmo Louwin, em parceria com Sarah Schussit, havia realizado na época uma pesquisa empírica sobre a consciência política dos dirigentes sindicais, publicada na Revista Brasileira de Estudos Políticos, Opiniões e Atitudes dos Líderes Sindicais Metalúrgicos, número 13, de 1962. A inspiração do tema, evidentemente, veio de história e consciência de classe, pensando ser daí para frente referência teórica para pesquisas sociológicas sobre a consciência dos trabalhadores urbanos. Assim, aos poucos, Lukács foi sendo conhecido pelo público brasileiro no período anterior ao golpe militar de 1964.
O contato com as suas ideias foi também facilitado pelas recentes traduções em italiano e francês que passaram a circular em nossas livrarias. Mas foi somente após o golpe que a obra de Lukács conheceu uma maior divulgação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies, até a próxima.